Pessoal, é o seguinte, eu tô rindo para não chorar. Porque são questões muito novidadeiras trazidas dentro da lei e que eu confesso para vocês, tive que dar uma estudada fora do âmbito da 14133 de 2021 para tentar ajudá-los depois na aplicação desses conceitos, tá bom? A gente vai estar falando agora na última parte 4 da aula 4 sobre protótipo do objeto, Beauty Information Modeling, BIM, e licenciamento ambiental e desapropriação. A reserva de até conhecer um pouquinho de licença ambiental e de desapropriação, mas bora lá, vamos ver o que é que a Lei 14133 traz de novidade aqui para nós. Com relação ao protótipo do objeto, a gente já falou um pouquinho sobre ele. Ele tem uma ligadura com a amostra, lembra lá atrás? A administração ela pode oferecer o protótipo do objeto e depois, em diligência ou após o julgamento no momento do contrato, exigir a apresentação de amostra para a conferência dos indicadores dos requisitos do edital da licitação. Basicamente, o que significa isso? Fui buscar ali para vocês, né? É um modelo daquilo que a administração ela vai querer adquirir lá no final, né? E que vai ser submetido, portanto, ao teste de viabilidade. Esse modelo do protótipo também é importante trazer uma jurisprudência. Vou trazer aqui para vocês uma jurisprudência para, né, aqui não ficar... eu sei que eu tenho vários entes federativos aqui trabalhando junto conosco aqui nesse curso, então de uma forma geral eu optei por trazer um julgado aqui, Tribunal de Contas da União do Plenário, que é o julgado Acórdão 3028 de 2012, que ele já dizia o seguinte, ó, o acompanhamento da avaliação efetuada pela administração acerca do protótipo exigido em licitação configura direito do licitante. Então isso a gente não vai poder esquecer de que, e aqui olha pessoal, não só o protótipo, serve para o POC também, lembra do POC? PROC não, hein pessoal, POC. POC é Proof of Concept, né, que é a prova de conceito, tá bom? Então serve para ele também, que sempre quando for feita a análise e a avaliação pela administração pública, todos os licitantes participantes, eles devem ser convidados a acompanhar, caso eles queiram. No julgado, ele diz o seguinte, que a supressão dessa faculdade até pode ser relevada, nesse caso em concreto aqui do TCU, tá bom? Quando, sob aspecto substancial, os critérios adotados pela administração se revelarem adequados. Então, aqui é num caso especial. Claro que, ó, presta atenção, hein? Você precisa ficar de olho aí na sua jurisprudência, tá bom, jurisdicionado? Então, aí dentro do seu órgão de controle interno e o seu órgão de controle externo também, tá bom? Então, protótipo de objeto, basicamente é isso que a gente tem para ver. Vamos agora ao BIM. O BIM, Beauty Information Modeling, é uma modelagem da construção civil e que a gente também pode dizer, eu digo que deixa de ser um protótipo. A lei, ela não fala muita coisa, quer ver? Vamos lá no artigo da lei, ela diz o seguinte, olha, dar-se-á preferência ao uso da modelagem BIM, Beauty Information Modeling, ou modelagem da informação da construção, ou de tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Então, traz aí como uma premissa, uma possibilidade para uso da administração pública. O que eu encontrei foi um decreto do governo federal de 2019 que institucionaliza esse BIM, inclusive o comitê gestor desse BIM, e depois um decreto de 2020 do governo federal aplicada para, né, ou pela administração direta e indireta do governo federal apenas, tá bom? E que aí sim ele traz o detalhamento, inclusive as fases de aplicação desse BIM. Então, já que a gente está em fases de regulamento, vocês aí nos regulamentos dos entes federativos, espero que possa também ajudar de alguma forma, inclusive na institucionalização desse BIM. Eu já vou dizer uma coisa, ó, vem cá. Eu não sou da área de engenharia, mas eu fiquei absolutamente encantada. É como se a gente tivesse uma maquete viva
da obra e do serviço de engenharia que você está fazendo. E mais, acompanha desde a confecção do seu projeto até a entrega lá futura do objeto. Não é legal isso, pessoal? É muito sensacional. Por quê? Porque ajuda, inclusive, a verificar se o projeto é viável e para em pé. Análise de riscos. Elimina, quero acreditar, e muito riscos com relação a muitos reequilíbrios econômicos financeiros. Ou até, chega aqui, falha de projeto. Sabe quando às vezes acontece? Puxa, a vida esqueceu. Não tanto às vezes em dimensionamento de cargas daquele projeto, mas de estabelecer indicadores de inovação. Não é muito legal? Fala se não é legal. Então vamos lá, vamos ver os decretos para entender um pouquinho? Bom, o que é o BIM? Eu achei um conceito aqui, vou ler, hein? É o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma construção, de modo colaborativo e de forma a servir a todos os participantes do empreendimento, potencialmente durante todo o ciclo de vida daquela obra. Isso que é o mais legal, eu diria, para quem é advogado como eu, né, colegas? Divertido. Diz o que, né? Então esse decreto de 2019, vamos no número dele, olha, 9983, que não só dispõe sobre a estratégia nacional do BIM, como também institui o comitê gestor desse BIM, e que aí, né, se chama BIM-BR. E o decreto de 2020, vamos lá, vou aqui na minha cola, tá bom? Essas novidades não deu tempo de decorar, né, pessoal? Vocês iam decorar? Ah, fala que não, vai, bora lá. Vamos lá. Decreto 10.306 de 2020. Agora sim, a implementação do Building Information Modeling, BIM, para o governo federal, administração direta e indireta. O que ele diz? Ele estabeleceu aqui 3 fases de implementação, tá bom? A primeira fase, eu não vou de forma gradual e eu não vou trazer o detalhamento de cada uma dessas fases, precisa dar uma consultada lá, por favor, tá bom? Nesse decreto, né? Então, a primeira fase encerrou em 2021, em janeiro de 2021, dia 1º. A segunda fase vai encerrar no dia 1º de janeiro de 2024 e a terceira fase em 1º de janeiro de 2028. Ai, vem cá, você deve estar pensando a mesma coisa que eu. Bom, se não foram finalizadas todas as fases para compreensão da implementação do BIM, isso significa que ela não se encontra em condições de implementação na sua integralidade? Sim e não. Para o governo federal, sim. Pode ser que você aí no seu ente federativo, junto com a sua unidade de engenharia e arquitetura, consiga fazer uma implementação de uma forma mais célere, certo? Por quê? Porque os indicadores e as matrizes para âmbito nacional já estão lá desenhadas no BIM-BR, de alguma maneira. Então, precisaria dar uma investigada aí nos produtos do comitê gestor, até para saber, provável que seja possível sim fazer essa aplicação aí dentro do seu ente federativo. Como é que eu sei isso? Você sabe isso, sabe como? Consultando o engenheiro e o arquiteto. Ué, pessoal, é isso. Nós do jurídico, quando vamos fazer uma licitação de tecnologia, informação e comunicação, quem que a gente comunica foi boa, né? Quem que a gente busca? Quem que a gente consulta? Os técnicos da área. Né? Então, é sempre assim, isso não muda não, tá bom? Que mais? Olha, ele traz lá esse decreto de 2020, regras para o edital e para o contrato, e estabelece 90 dias, para quê? Para definição dos empreendimentos, dos programas, das iniciativas de médio e grande relevância para a disseminação do BIM, no qual deve também conter todas as suas especificações e demais características necessárias. Lembrando o quê? Lembrando que vale para quem? Isso mesmo, governo federal, administração direta e indireta. E agora,
indo, né, caminhando aqui para a questão da licença ambiental e também de desapropriação, a lei traz impactos nas licitações de obras e serviços e uma que é um impacto um pouco geral em contratos e que naturalmente será também dentro de contratos de obras e serviços de engenharia. Talvez em serviços, apenas em serviços, talvez sim, precisaremos ver aí a aplicação do dia a dia, mas vamos a eles. Então, o que deixou a lei aqui para o edital? Deixou 3 indicadores. Primeiro, devem ser respeitadas as normas de mitigação por condicionantes e compensação ambiental. Isso é importante, hein? E que serão definidas no procedimento do licenciamento ambiental. Essa é a primeira. Segunda, se a administração for responsável pelo licenciamento ambiental, deverá apresentar a manifestação prévia ou a licença propriamente dita, tá bom? Antes da publicação, da divulgação desse edital de licitação. E isso, vem cá, ó, isso é importante dizer. Por quê? Porque foi veto presidencial, tá bom? Porém, na última fase da lei, que é a promulgação pelo Congresso Nacional, essa redação, ela retornou para a lei. Então, cuidado, não vai achar que foi vetado e que não tem aplicação, não. Retornou para o texto da lei, tá bom? E qual que é a terceira, antes ainda da terceira, a lei traz algumas orientações. Vamos ver, ó. O edital poderá prever responsabilidades para o contratado, tanto na obtenção de licenciamento ambiental, quanto na realização de desapropriação. Só que a desapropriação tem que ser autorizada pelo poder público, tá bom? Então, só vai ter a obrigatoriedade de apresentação de licença prévia ou manifestação prévia antes da publicação do edital, se a licença ambiental, o licenciamento ambiental ficar a cargo da administração pública. É uma questão meio óbvia, né, pessoal? Porque aqui a gente ainda está na fase interna do processo, né? Lembra lá? Na fase preparatória, né? Se for feita a cargo do contratado, só vai ser no momento da contratação, obviamente, tá bom? E antes ainda do terceiro indicador, oxe, Alessandro, você tá com pressa? Pressa do quê? Volta lá, aqui, licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharias licitados e contratados no termo desta lei terão prioridade de tramitação nos órgãos de controle correspondentes, merecendo destaque aqueles que são credenciados junto ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, tá bom? E deverão também ser orientados pelos princípios da celeridade, princípio da cooperação, economia e eficiência. Agora, você pode ir para o item 3 de licenciamento ambiental e desapropriação trazido pela lei para obras e serviços de engenharia. O que é? É isso aqui, ó, lendo. Nas alterações contratuais, o contratado terá direito ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, quando a execução for obstada pelo atraso na conclusão dos procedimentos de desapropriação, desocupação, servidão administrativa ou licenciamento ambiental por circunstâncias alheias ao contratado. Pera! Por conta de responsabilidade de administração que não conseguiu também desimpedir o local para que o contratado pudesse executar o serviço? Sim, por isso também, tá bom? Então, aí ele também tem direito, o que aqui, na verdade, a lei, aí ela fala de uma forma geral, porque aí ela vem para contratos, é direito à extinção do contrato. Não, mas o particular tem direito à extinção desse contrato? Sim, quando não liberado pela administração no prazo contratual, área local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, ainda que por impossibilidade de liberação dessas áreas e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido ao atraso de descumprimento de obrigações atribuídas pelo contrato à administração relacionadas à desapropriação, desocupação, áreas públicas e o licenciamento ambiental. Basicamente aqui o resumão disso tudo é quando a administração ela não conseguir garantir, ficou a cargo dela e ela não conseguiu garantir a desocupação por inteiro daquela área para que o contratado possa entrar e realizar os seus serviços, tá bom? Além do direito à extinção, tem mais, vem cá. Sabe o quê?
o contratado tem direito à liberação da garantia, porque não é culpa dele. Também tem direito ao pagamento devido pela execução do contrato e também tem direito pelo pagamento dos custos da desmobilização, caso ele tenha feito alguma mobilização naquele local. Acabou por aí? Não. Ai, Alessandra, tem mais? Tem. Contratação integrada e semi-integrada, que a gente acabou de falar. Ah, tem desapropriação lá? Também tem. Desapropriação e licenciamento ambiental também. Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, agora os dois, tá bom? Sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a desapropriação pelo poder público. E aqui, chamando a atenção especificamente da desapropriação, precisa ficar sinalizado todos esses indicadores aqui, ó. Responsável por cada uma das fases desse procedimento expropriatório, a responsabilidade pelo pagamento indenizatório de quem vai ser, a estimativa do valor a ser pago a título de indenização, lembrando que essa indenização, se ficar a cargo do particular, a depender de como for, pode ser até que ele suporte valor, custo, né? Porque ele vai ter, lembra? Análise de risco, ele vai trazer para dentro da proposta dele, tá bom? Então, é normal isso, ok? Distribuição objetiva dos riscos, juro que eu não sabia ali agora, hein? Dos riscos entre as partes, inclusive o risco da diferença entre o custo da desapropriação e a estimativa dela, né? O valor estimado dessa desapropriação, tá bom? Além de todos os eventuais danos e prejuízos que possam ser ocasionados por atraso na disponibilização dessa área, tá bom? E por último, o nome de quem deverá ser promovido o registro de emissão provisória na posse, né? O registro dessa propriedade. Ainda que depois isso seja revertido para a administração pública, precisa ter atenção a todos esses indicadores na hora de definir as cláusulas do contrato, tá bom? Então, não vamos esquecer disso não. Acabou, pronto, viu? Tá tudo tranquilo aí? Decoraram tudo? Mentira, brincadeira, não precisa decorar não. A gente encerra a aula 4 com todos esses indicadores que não podem ficar esquecidos na hora de montar o termo de referência, o projeto básico, mais que isso, hein? O planejamento, o estudo técnico preliminar vai ter que levar em consideração todas essas vertentes, esses conceitos que a lei traz com relação ao objeto. Espero que vocês tenham gostado e vamos embora para a aula 5. Vamos lá!